Omar, trazendo um pouquinho mais agora para os investimentos, né, trazendo as consequências disso aqui para o mercado mesmo financeiro, algumas instituições internacionais estão sugerindo reduzir exposição de investimentos no Brasil por causa de uma série de fatores que podem representar riscos para os investidores. Não só essa questão da vacinação, a gente sabe o quanto isso realmente pesa, mas a gente tem outros fatores políticos também, atrasos de reformas, enfim, risco fiscal, que acabam realmente trazendo um risco para os investidores estrangeiros, né? São questões políticas, gestão da crise também como um todo do coronavírus, enfim. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que o Brasil realmente está se tornando um ambiente mais arriscado para os investidores? Então, sempre que nós falamos de análise de risco político, tem dois elementos que são importantíssimos nessa conjuntura. Um é estabilidade decisória e o outro é previsibilidade de políticas públicas. E qual é o grande dilema em que o Brasil se colocou, né? E nisso nós costumamos dizer aos nossos clientes aqui na Data que, em alguns momentos, infelizmente, o maior opositor do governo Bolsonaro é o próprio presidente Jair Bolsonaro, né? E isso tem se manifestado e tem gerado apontamentos de investidores estrangeiros no fato de que há uma certa instabilidade na tomada de decisão, e isso gera uma pouca previsibilidade dos caminhos que o governo quer seguir. E neste aspecto, nós temos aí uma situação que pode ser ainda pior, que é, por exemplo, dizer, ao invés da imprevisibilidade, construir-se uma previsibilidade que seja negativa. O que eu estou dizendo aqui? Nas últimas semanas, o presidente trocou o presidente da Petrobras e depois houve uma sucessão na presidência do Banco do Brasil. Ambos os presidentes, em determinado sentido, geravam valor aos acionistas. E o elemento fundamental de uma companhia de sociedade aberta, até onde eu sei, é gerar valor ao acionista. Uma vez que tem uma interferência política nesse processo, nós temos, de fato, que o governo brasileiro manda um recado para o exterior, no sentido de dizer, olha, você pode investir no Brasil, mas, de fato, lembre-se que, ao fim do dia, se houver um interesse político que seja maior do que a necessidade de retornar investimento ao acionista, nós vamos fazer prevalecer o interesse político. E aqui, nesse aspecto, é importante lembrar que Bolsonaro não é um presidente exclusivo nesse aspecto, né? Outros presidentes da história do Brasil recente tiveram condutas semelhantes. E isso gera uma espécie de memória no investidor estrangeiro de dizer, olha, no Brasil, algumas vezes a regra do jogo é mudada com o jogo em curso. Isso é ruim, né? E, em algum sentido, então, o que é que nós precisamos? E isso nós somos demandados constantemente pelos nossos clientes internacionais nesse aspecto. O que é que nós precisamos? Precisamos que as autoridades políticas se conscientizem de que o Estado deve prover estabilidade e previsibilidade, no sentido de respeitar os contratos assinados e de entregar aquilo que foi prometido. Em específico, nesse exato momento, nós temos algumas urgências, né? A primeira urgência é de combate à pandemia, mas isso não tira de escopo, como você muito bem lembrou na sua pergunta, outras questões, como a necessidade de uma reforma tributária, a necessidade de uma reforma administrativa e a resolução daquilo que vem a ser a enorme bomba fiscal em que o país está metido. Todos esses elementos deveriam, em algum sentido, ser hierarquizados pelo governo e o governo deixar claro para o mercado e para a sociedade, dizendo, olha, nesse exato momento eu vou deixar uma reforma de lado e vou focar na resolução da pandemia. Quando eu resolver a questão da pandemia, eu vou atacar primeiro a questão da reforma administrativa, depois eu vou na tributária. E, em paralelo, eu trabalho com as questões do que envolvam a bomba fiscal em que o Estado brasileiro está metido. O problema hoje envolve, então, a construção de uma estratégia de diálogo, mas também a incapacidade do governo de dizer claramente aquilo que deseja. E, neste aspecto, é importante lembrar que nem mesmo as falas do ministro Paulo Guedes têm a mesma repercussão que tinham no início do governo. E aí, por quê? Porque, em algum sentido, há uma percepção de que as falas em que o ministro diz que em 30, 50 ou 90 dias privatizará, ou fará aquilo, ou fará assado, em algum sentido, não tem se manifestado em termos de prática de política pública.